Doutor Rafael Santos já está na tela, doutor. Boa noite, muito obrigado pela parceria, cara, porque eu posso dizer que é uma parceria. Muito obrigado pela receptividade, você é sempre um camarada bem acalorado assim. E na luta, né, o que é mais importante na luta pelas coisas que envolvem o nosso Cruzeiro, isso pra mim não tem preço que paga. Meu muito boa noite, eu quero que você eu vou chamar de você que você é novo, mais novo que eu. Eu não vou, porque você, é o doutor, tá, beleza, ele é um doutor amigo meu, então eu posso chamar ele de você. Rafael Santos, se apresente para o torcedor cruzeirense, nós estamos com quase 300 aparelhos conectados aqui já, e eu quero que você se apresente, fale para eles as suas especialidades e, óbvio, tratar daquele assunto satisfatório para a torcida do Cruzeiro. Meu amigo, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Cláudio Silva, e a toda nação celeste que nos assiste aqui. É uma grande honra o convite, e eu costumo dizer que eu sou um entusiasta de profissionais sérios como o seu, que apoiam não só um jornalismo esportivo de forma isenta, mas também que se preocupe não só com a humanização, aquelas pessoas, os jogadores que eu vi uma live sua esses dias que você se preocupou com técnico, com trabalho a longo prazo. Então, assim, eu queria te parabenizar, primeiramente, pelo jornalismo sério que você faz, tá? E eu costumo dizer que essa vitória não foi só do torcedor cruzeirense, mas de toda pessoa que gosta de ir ao estádio com seus familiares, com quem quer que seja. Você tem que ir para o estádio porque você é um consumidor e você, o mínimo que eles têm que te proporcionar é segurança, é direito à saúde e todos aqueles direitos inerentes do ser humano. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que é o básico do básico, né? Essas coisas que você citou aí, que devem ser colocadas em primeiro plano dentro dos estádios, é como se fosse o saneamento básico para todo ser humano. Cara, é o básico do básico e isso não pode simplesmente ser banalizado como foi lá na arena dos caras, né? E achando que ia ficar por isso mesmo, que estava tratando um bando de qualquer ali. E você tá aqui, Rafael, como prova de que não eram qualquer um que estava ali, eram seres humanos que têm que ser tratados com a dignidade de um ser humano, independente de onde ele está, independente da sua classe social, independente da cor, independente de qualquer coisa, eu acho, independente principalmente do clube pelo qual essa pessoa torce. Não é? Porque ele está fazendo o exercício das suas emoções e ele tem direito de fazer isso, seja lá onde for. E o torcedor do Cruzeiro foi privado de fazer isso naquela oportunidade ali naquela vitória do Cruzeiro, né, por 1-0 contra a equipe do Atlético Mineiro. E isso fez com que eles, quer dizer, antes disso, né, arrancaram portas do banheiro, não se preocuparam com a integridade moral, principalmente das mulheres. O homem, até se fosse do homem, seria um problema gravíssimo. Mas o homem, ele se vira com mais facilidade. Né? Agora, Uma como das que... justificações deles, Cláudio, era que eles tiveram informações que iria ocorrer uma quebradeira e por isso eles retiraram, né, as portas, papel higiênico e tudo que a gente acompanhou. Só que eles nunca vão conseguir prever isso, porque quando você pratica um ato dessa natureza, ocorre um processo de desumanização. Eu, eu não consigo imaginar se eu estivesse com minha família lá, qual seria a minha reação ao ver que eu tenho que ir no banheiro de porta aberta, não tem papel, não tem como utilizar, entendeu? Então, assim, você não consegue controlar a reação do ser humano quando você está num ambiente desse, como eles dizem, um ambiente hostil. É um ambiente extremamente hostil. E em quais artigos eles foram enquadrados? Explica isso pra gente, porque é importante que Tá. o torcedor fique por dentro do que de fato está acontecendo. Porque alguém pode pensar assim: pô, o Cláudio está ressuscitando. Não, eu não estou ressuscitando, sabe por quê? Porque não morreu. Nunca morreu. É, E hoje é um dia especial pra gente poder falar a respeito, não é? é. A gente não está ressuscitando porque a, a gente teve uma sentença positiva, Cláudio, a primeira, uma das primeiras, de indenização por danos morais
diante dos fatos que ocorreram. Ou seja, os processos estão começando a ser julgados só agora. A gente está com inúmeros processos a serem analisados e essa torcedora teve essa resposta do juiz sendo indenizada na data de hoje. Cara, extremamente importante. E você pode, ô, Rafael, é, enumerar pra gente, não sei quantos são, não sei se são inúmeros, não sei se são alguns, poucos, pra gente ter um entendimento maior de em que eles foram enquadrados. Tá. Toda pessoa que, quando compra o ingresso, ela é considerada consumidor. E o consumidor, Perfeito. ele tem os direitos básicos. Você, quando vai a um show, quando você vai a qualquer tipo de espetáculo, você é considerado como consumidor. Ou seja, todos os seus direitos básicos, segurança, saúde, eles têm que ser respeitados. Quando você se sente infringido em qualquer desse tipo de direito básico, como eu disse antes, você tem violado os seus direitos. A partir daí, surge o que a gente chama de dano moral. Você é violado na sua honra, na sua privacidade, no seu direito à saúde, no seu direito à higiene. Esses são direitos básicos consagrados na Constituição, artigo 5º. Então, assim, o artigo 5º, ele consagra os direitos fundamentais do ser humano. Quando qualquer tipo de pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, viola esses seus direitos, você tem direito, sim, à indenização. Então, eles foram condenados, tanto o Atlético SAF, Atlético Instituição e a Arena Vencer, né, conhecida como Arena MRV, eles foram condenados solidariamente por essa violação de direitos básicos do ser humano na Arena MRV. Sensacional. E não tinha dia melhor para que houvesse um parecer positivo, judicialmente falando, contra os rivais para uma cruzeirense no Dia Internacional das Mulheres, né, cara? Exatamente, cara. Que decisão incrível, que só vai abrir um precedente para que isso nunca mais ocorra, né? Embora vai ficar 2 anos sem poder frequentar a arena deles lá, mas essa lapada que o Atlético levou vai servir como aprendizado para que eles tenham um entendimento de que as coisas não podem ser levadas a qualquer custo, de qualquer maneira, não é? Cláudio, é realizado, antes dessas partidas de alta tensão, vamos dizer assim, reuniões com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com as instituições, para que se analise a viabilidade de colocar pessoas em um local, em um evento. E isso foi aprovado. Como que você repentinamente deixa de dar item básico para um ser humano, Cláudio, que anterior à partida, dias antes, é feita uma reunião entre a Polícia Militar, o Ministério Público e as instituições para se analisar a viabilidade daquele evento ser com torcidas divididas ou com minorias, quer que seja. E eles aprovam essa viabilidade. E eu costumo dizer, até com amigos próximos, que houve uma emboscada, porque horas antes, minutos antes, eles retiraram na calada e não avisaram nada a ninguém. Como que você faz um evento com aprovação da Polícia Militar, de Segurança, do Ministério Público, tendo essa habilidade, que são os órgãos competentes, e faz isso sem comunicá-lo, sem comunicar ao consumidor o seguinte: olha, você está indo para um local onde você não vai ter água, você está indo para um local onde a porta não vai ter banheiro. Então você cria um clima tão hostil que eu não julgo nenhuma selvageria, porque você não controla o ato do ser humano num local de desumanização. Eu não sei como falar com uma pessoa, um cliente, que vá com um filho no estádio e ele tem que fazer xixi de porta aberta. Não tem onde limpar. Você tá tirando o básico do ser humano. Cara, é simplesmente inaceitável. É muito mais grave do que apenas uma zoação, como o pessoal fez muita zoação nas redes sociais. Muitos Exatamente. memes apareceram, né, referentes a Por essa isso, por situação isso, de Cláudio, interrompendo, calamidade, né? que foi uma vitória do futebol, porque a gente tem que conseguir entender que a rivalidade é só dentro do campo. A gente não É, pode fazer de um local, de um espetáculo, vamos dizer assim, um local de selvageria. cara, eu acho que é isso. E assim, olha, o pior de tudo isso é que o próprio Atlético, através de algumas pessoas
que representam o clube, vieram a público para falar que eles não têm mais rival aqui, que as coisas tinham mudado em Minas Gerais e que agora eles eram sozinhos, né? Dentro daqui no nosso certame mineiro. E eles agem da forma que agiram, sem pensar que poderia haver algum tipo de consequência, desmoralizaram o ser humano, não permitiram que tivessem acesso ao básico do básico para sobrevivência, nem que fosse por algumas horas em determinado local, e pensando que isso ia ficar simplesmente por ficar. E a resposta veio através do escritório que o senhor trabalha, através da sua pessoa e, óbvio, principalmente através daqueles cruzeirenses que tiveram coragem de procurar os meios legais para que pudesse ter ressarcido pelo menos parte da dignidade que foi tomada dele, né, da mancha na sua reputação quanto ser humano ali dentro daquele local. Você sabe precisar para a gente mais ou menos quantos processos eles terão que arcar com eles? Quantos processos eles vão responder, melhor dizendo? Só no seu escritório, né? Salvo engano, 40 torcedores. Muito legal. Poderia ser mais, né? Poderia ser mais. Mas talvez você é sabedor de que em algum outro lugar, em algum outro escritório, estão representando alguns outros torcedores? Em acesso ao sistema, a gente consegue ver em torno, Cláudio, de 80, 85 demandas, né? Porque versa sobre direito individual, né? Cada pessoa ela tem que ingressar por direito próprio. Uhum. Então, desde que ocorreram os fatos, a gente vem acompanhando, né? Por isso que é importante essa matéria em primeira mão, porque foi a primeira decisão que a gente tem ciência, assim, dessa responsabilização do Atlético, o Atlético SAF, e a gente tem lidado, né, com um poderio, vamos dizer assim, advocatício das três empresas, né, muito grande, porque há uma mancha hoje por cima das torcidas organizadas, e a gente percebeu uma tentativa de demonstração deles com laudos, de como ficou depois, das torcidas sendo banidas dos estádios, né, de uma forma a falar que o torcedor não tem direito, mas eles não estão conseguindo, não. Sensacional, sensacional. E eu fico feliz por ser o primeiro a levar ao ar essa primeira decisão da justiça favorável ao Cruzeiro, a uma cruzeirense do sexo feminino no Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, doutor, por essa exclusiva. No corte, a gente vai colocar o título como exclusiva. É uma vitória extremamente importante para o povo que é envolvido direta e indiretamente com o futebol e principalmente as mulheres que tiveram aquele tratamento esdrúxulo lá na Arena MRV. Doutor Rafael, eu quero te agradecer por ser tão prestativo, por atender o nosso convite de imediato e também fica à vontade para falar o nome do seu escritório aí, do seu trabalho, fica à vontade, porque deve ter cruzeirense acompanhando aí e que ainda não moveu uma ação contra os caras. E mover a ação contra os caras é bom demais, principalmente quando a gente ganha. Cláudio, obrigado mais uma vez pelo convite. A porta do escritório está aberta para você, você sabe. Não, nós vamos marcar o nosso café, pô. Nós vamos marcar o nosso café. A gente, como eu disse inicialmente, um jornalismo sério, imparcial e humanizado, a gente não vê hoje em dia mais, tá? Obrigado, cara, obrigado. O escritório é Rafael Mendes, advocacia especializada. Meu Instagram é Rafa Mendes, C de Cruzeiro. E quem quiser acompanhar mais lá, a gente está sempre postando essas decisões, tá? E queria mandar um abraço para toda a nação celeste que está nos assistindo e contem comigo. Muito bem, obrigado, doutor. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter nos atendido de prontidão, que as próximas vitórias possam vir